Sejam bem-vindas, confeiteiras do meu coração. Boa noite. Meu nome é Carla Belmonte, sou professora e especialista em bolos em Butter Queen e ensino as confeiteiras a faturarem 4.000 ou mais com a venda de bolos decorados. Hoje, precisamente hoje, eu vou ensinar vocês como ter uma massa mais fofinha. E qualquer massa, tá? Como vocês sabem, gente, ter um bolo saboroso, ter um bolo gostoso, fofinho, é sonho de toda confeiteira, né? E você tem diversas formas de conseguir isso. Você pode ter uma receita boa, bem balanceada, né? Isso vai gerar um bolo fofinho. Você pode mexer no modo de preparo dela também. Isso vai influenciar na qualidade da sua massa, no resultado dela e, eventualmente, nessa massa ser uma massa mais fofinha, né? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa massa fofinha. Pra quem chegou aqui, eu caí, gente, na internet caiu, eu voltei. Vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês a fazer uma massa mais fofinha, com um ajuste muito simples na sua receita, tá? Vocês vão simplesmente trocar um ingrediente dela, um ingrediente líquido, pelo buttermilk. O que é buttermilk? É buttermilk ou leitelho ou soro de leite, tá? São as três formas como você vai conhecer esse nome. Eu vou explicar o que é exatamente. E o buttermilk, ele é um produto rico em proteína. Ele tem baixo teor de gordura, ele tem uma leve acidez e ele vai deixar, por conta dessas características, ele vai deixar a sua massa mais fofa, mais aveludada, mais macia, tá? E vai conferir um certo sabor a mais também a ela. A confeiteira, gente, que quer faturar mais, que quer crescer no mercado, ela tem que conhecer determinados fatores para crescer e vender mais, né? Porque isso influencia na qualidade do produto. E o cliente gosta, gente, brasileiro gosta de massa fofinha, gosta de massa, assim, saborosa. Então a gente tem que aprender a fazer isso, não tem para onde fugir, tá? Porque a qualidade influencia muito. A pessoa que compra pelo preço, com uma qualidade ruim, ela vai embora pela mesma razão. Então a gente valoriza muito a qualidade do produto, tá? E o que é o buttermilk? Buttermilk, soro de leite, leitelho. Não sei se vocês já ouviram falar nisso ou se conhecem, já usaram. Mas ele possivelmente você não viu, se você ainda não tentou fazer, porque ele não é um ingrediente muito utilizado aqui no Brasil. Você vê muito, inclusive em programa de culinária, em programa de confeitaria na internet, usarem muito nos Estados Unidos, na Europa. Aqui a gente não tem. E o que é o buttermilk? Sabe quando eu não sei se vocês já fizeram manteiga em casa. Quando você bate o creme de leite fresco na batedeira, ele vai, passando alguns minutos, ele vai começar a virar creme de leite, né? Ou creme de leite vai começar a virar chantilly, né? Ele vai começar a encorpar. Se você continua batendo aquilo ali por mais tempo, aquilo ali começa a virar manteiga. E aquele produto que vira manteiga, ele vira um aglutinado, né, uma coisa mais pastosa, e ele se separa numa parte líquida. E aquela parte líquida que vai ficar ali é um produto muito precioso, muito bom pra gente confeiteira, porque aquilo ali é o buttermilk. Ou seja, você vai ver que aquilo ali é o soro de leite mesmo, né? Aquele líquido ali, ele é muito bom pra gente utilizar nas nossas massas, e você pode inclusive utilizar até na panificação. Porque aquele elemento ácido traz muita coisa boa para nossa massa, nossa receita, tá? E o que acontece? Durante o processo de batimento, esse leite, o creme de leite fresco, né, o leite que está ali, ele é acidificado pelas próprias bactérias que tem ali dentro. E ele vai gerar, por conta disso, um líquido um líquido ácido repleto de nutrientes. Tá? Por quê? Porque ele por que esse produto é interessante para a gente usar a massa? Porque quando você traz um elemento mais ácido para a sua receita, o pH que tem ali naquele elemento mais ácido, ele vem incorporando para a sua massa um grau diferente de acidez. E ao trazer essa acidez para a massa, ela vai mexer no sabor, ela vai mexer na textura da sua massa, vai deixar ela uma massa mais aveludada, mais uma textura mais fina e mais úmida, que é uma outra característica muito boa, né? As massas, dependendo da receita, geralmente as massas à base de gordura, elas são naturalmente mais úmidas. Mas quando você traz buttermilk para dentro delas, elas ficam mais ainda. Tá? Então são características que a gente gosta de ter.
Claro que a gente tem que equilibrar, porque a maciez em excesso pode desestruturar a sua massa. Isso você vai testar na sua receita, tá? Mas em geral ela cabe praticamente em todas elas. E uma coisa, quando você faz essa inclusão de buttermilk na sua receita, você não vai notar nada ácido na massa, você não vai sentir esse sabor não, tá? Porque vai ser uma coisa muito, 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 muito sutil. Agora, o que vai acontecer com a sua massa? Por conta do elemento, né, que você vai trazer, uma massa, por exemplo, de baunilha, ela vai ser menos douradinha em cima. Ela vai ser menos douradinha, ela não vai dourar tanto, tá? São coisas que a gente nota na massa, por exemplo, quando por quê? Porque a forma como você vai fazer o buttermilk, ele não tem um dos elementos necessários para aquela massa ficar dourada, tá? E por quê? Porque o elemento que deixa a massa dourada, ele precisa de um ambiente menos ácido. É uma coisa meio truncada, né? Aquela coisa de química de confeitaria, mas estou tentando explicar de uma forma mais prática. Mas é normal, vocês não esperem quando vocês forem colocar a massa para assar que sai aquela massa douradinha. Você vai saber que a sua massa está cozida por conta do cheiro, né? De bolo pronto, fofinho. Vai apertar o dedinho ali. Já ensinei para vocês como é que a gente vê se a massa está pronta. Se a massa voltar, logo em seguida ela já está totalmente assada. Se ela ficar com o dedo afundado ali, é porque precisa de mais uns minutos de cocção. E também temos o teste do palito, né? Mas o teste do palito só quando a massa já estiver bem estruturada. Se você furar com ela mole dentro, vai murchar, porque vai entrar o ar que está ali dentro, vai escapulir, tá? Alguma dúvida, gente, até agora? Alguém tem alguma dúvida sobre o buttermilk? Dá um tempinho para vocês responderem, enquanto eu bebo água. O buttermilk, originalmente, ele é obtido através do batimento da manteiga. Só que esse método ele não é um método economicamente viável. Porque você imagina, se você pega, sempre para você separar o buttermilk, você tem que bater aquela quantidade de manteiga e ficar guardando e armazenando, porque não gera uma quantidade tão grande de líquido, né? Acaba que a indústria, aqui não, porque aqui a gente não tem essa produção, mas acaba que a indústria faz um tal de buttermilk maturado, que é o nome. Eu não vou saber explicar o passo a passo da técnica, porque é uma coisa muito técnica mesmo. Mas eles inserem uma bactéria, acho que é bactéria ali, diferente, que vai gerar a acidez daquele líquido, do leite, né? Eles fazem isso de uma outra forma que não vem derivado da manteiga. Para quê? Para tornar esse processo muito mais ágil, mais econômico também, tá? A diferença, pelo que eu estudo, não é tão grande. Até porque eu nunca tive acesso ao buttermilk que vem lá de fora, né? Porque aqui a gente não acha isso no mercado para comprar. Mas a gente tem outras formas de fazer isso também, né? A gente consegue fazer isso aqui no Brasil, em casa, com um processo parecido, mas que vai te dar um resultado bom também, que é através do leite, né? O leite normal, leite de vaca que a gente consome, não o creme de leite fresco, até porque o creme de leite fresco é caro pra caramba, né? Eu vou explicar para vocês como, mas eu quero fazer uma observação rápida sobre isso, sobre o buttermilk feito da manteiga. Então, mesmo que vocês não pretendam, se vocês um dia fizerem manteiga em casa, manteiga no ateliê de vocês, guardem aquele soro, porque é muito importante. Congelem, dá para congelar, tá? Então não descartem, serve para várias coisas. Você pode utilizar na massa de bolo, você pode utilizar na parte de panificação, para fazer panqueca. Toda essa parte que lembra de confeitaria e panificação, em grande parte você consegue utilizar trocando o líquido que vier na receita pelo buttermilk. É muito bom mesmo, tá? E como é que a gente faz? A gente tem uma forma mais prática, parecida, mais econômica de fazer o nosso buttermilk, que é o que eu faço aqui no meu ateliê, que é o que eu ensino para as minhas alunas fazerem, que é utilizar o buttermilk, acidificar ele com um elemento que a gente tem em casa, que é limão ou vinagre branco, tá? É bem simples, gente. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o leite desnatado ou semi-desnatado, e vai acrescentar o limão, o sumo do limão ali dentro, ou o vinagre. Vai misturar e vai deixar descansar em temperatura ambiente por aproximadamente uns 10 minutos, tá? Ele vai acontecer o quê? Ele vai coalhar, tá? Ele vai ficar de tal forma coalhado que parece até um iogurte.
tá? Ele vai coalhar e você vai usar aquele preparo todo, tá? Algumas coisas que costumam me perguntar. Eu vou falar a proporção para vocês já já. Mas algumas coisas que eu costumo perguntar. Quando você faz o buttermilk à base da manteiga, você usa só o líquido, o soro. Quando a gente faz o buttermilk com o leite e essa mistura do limão e vinagre, a gente usa só o líquido ou usa tudo? Nesse caso, a gente usa tudo, tá? A gente usa todo o leite que está ali misturado com o elemento ácido. Outras coisas que me perguntam dá para fazer com leite integral? Dá para fazer sim. Até porque o percentual de gordura do leite integral não é tão diferente do leite desnatado, tá? Porque o buttermilk, originalmente, ele é conhecido como um produto que não tem muita gordura. O leite, em geral, tem 3% de gordura, então não é tanta coisa. Eu acabo fazendo, nas minhas receitas de bolo, às vezes com leite integral. Não modifica tanto, tá? Qual é a diferença? É que quando você você usa o leite integral, você tá trazendo para sua receita um pouco mais de gordura. Então, se a sua receita pede um pouco mais de gordura, você ainda pode utilizar. Vai fazer diferente no buttermilk? Usar com gordura, sem gordura? Não faz muita. Tá? Não vejo muita diferença. Ele vai coalhar da mesma forma, ele vai deixar a sua massa mais fofinha. E se tiver uma diferença, vai ser uma diferença muito sutil. Então, use o leite que você tem habitualmente no seu ateliê, na sua residência. Dá pra fazer tranquilamente, tá? Eu faço um que eu faço com o outro, tanto que eu nem falo de muita diferença para as minhas alunas, porque na receita que eu dou, ela equilibra perfeitamente com as duas formas, tá? E eu gosto de ter o integral em casa, ou no meu ateliê para preparo, porque eu uso para outras coisas também, tá? Eu trouxe para mostrar para vocês como é o buttermilk. Quando eu preparo ele, eu uso limão. Assim que eu coloco o limão, eu já incluo a baunilha. Então, geralmente o meu fica amarelinho, mas esse aqui tá branquinho. Se vocês conseguem ver como tá aqui, ó, coalhado, tá vendo? Parece... Como é que é o nome daquele ingrediente que bota na... Ai, gente, ricota, não é ricota não, é cottage. Queijo cottage. Ou coalhado, tá vendo? Como ele fica todo... Vou tentar virar pra vocês. Aqui. Fica bem coalhado, lembra o iogurte, tá? Você vê aqui, ó. E tem uma leve acidez. Como é que faz, gente? Qual é a proporção desse ingrediente aqui? O que você vai precisar? Você vai utilizar e você vai adaptar essa quantidade que eu vou passar para vocês proporcionalmente à receita que vocês querem, né? Faz uma regra de 3. Se eu vou dar uma quantidade X para vocês aqui, você vai pegar essa quantidade X e vai colocar proporcionalmente para a sua receita com aro 13, 15, 20 e assim vai, tá? Vou ensinar para vocês a receita padrão do buttermilk. Tem isso em livros de confeitaria, de escola de confeitaria, né? Que é 240 gramas de leite desnatado ou semidesnatado, de preferência, mas podendo ser o integral também, e 15 gramas de limão ou de vinagre branco, tá? Carla, simplesmente aquilo que eu falei, você vai misturar, pesa direitinho, tá? Mistura, e assim que passar os 10 minutinhos ele coagular, você pode utilizar na receita. Carla, mas qual limão que eu uso? Em geral, as pessoas usam Tahiti, por conta da acidez. Mas eu já fiz com outros limões também. Eu já fiz inclusive com siciliano. Quando eu tenho uma receita de bolo que eu chamo de siciliano, cake siciliano, que a massa leva raspa de limão, a calda leva o suco do limão siciliano, e eu já tô com limão siciliano ali pronto. E na hora que eu vou fazer o meu buttermilk, eu uso o limão siciliano que já tá ali para não desperdiçar por conta do uso todo. Ele tem um pouquinho menos de acidez, tá? Esse vai notar quando você utilizar ele, que ele vai ficar menos coagulado, mas dá para utilizar também, fica legal, tá? Eu, particularmente, quando eu usava as minhas receitas, eu eu troquei. Eram com leite e eu troquei pelo buttermilk. Tá? Muita receita você consegue, inclusive, trocar por iogurte também, por exemplo, né? Existe uma diferença pouquinha com relação ao buttermilk para o iogurte, mas esse aqui realmente, gente, vocês vão notar, experimentem, coloquem na receita de vocês, porque vocês vão notar uma diferença
bem grande na maciez, na umidade, no sabor, porque parece que tudo dá uma explosão ali dentro de diferença, sabe? É bem legal. Alguma dúvida? Eu ainda vou falar para vocês algumas informações importantes, mas alguém tem dúvida sobre o modo de preparo, sobre se serve para qualquer massa, sobre as substituições? Me falem aí. Quando você vai utilizar, enquanto vocês estão colocando, eu vou falando. A massa de Red Velvet, em geral, ela é feita com iogurte. Já respondo, Nina. Ela, em geral, ela é feita com iogurte, pelo menos as receitas mais tradicionais, né? Você pode substituir pelo buttermilk também. Tá? Sendo que as receitas que levam bicarbonato de sódio, elas tendem a meio que diminuir o efeito do buttermilk por conta da acidez. Aí você faz, e essas receitas que levam bicarbonato de sódio, em geral tem vinagre, o vinagre ajuda. Então, se a sua receita não tem vinagre, talvez você precise incluir um pouquinho, tá? Não sei se ficou muito bem clara, vou voltar aqui de novo. Red Velvet, ele já é iogurte, você pode substituir sim pelo buttermilk. O Red Velvet, ele tem o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio briga com o buttermilk, tá? Ele tira um pouco o efeito dele. Mas, em compensação, se a sua receita tiver, ou você tiver como acrescentar um pouco de vinagre na receita, ela equilibra novamente, tá? Então, algumas receitas de chocolate levam vinagre também, então são coisas que você tem que testar, se for o caso, tá? Ou pelo menos tem que ter um elemento ácido ali na tua receita que vai equilibrar, que vai fazer aquele joguinho de balanceamento da receita. Nina perguntando, a massa continua estruturada para fazer decorado? Continua, tá? As minhas receitas, elas ficam perfeitas tanto com leite quanto com buttermilk, sendo que o buttermilk traz outras características que eu gosto. E todos os meus bolos têm 15 centímetros de altura, eles são feitos assim, e aguenta muito bem, tá? Aguenta sim. Mas, se você pegar uma receita diferente, porque às vezes a sua massa já é muito macia, você testa antes, né? Coloca, faz uma receita, faz meia receita, né? Eu já falei pra vocês que eu sou a favor de no teste a gente economizar para não gastar. Faz um quarto da receita, faz meia receita, um terço da receita e testa pra ver, né? Se você já souber, já conhecer a sua massa, você vai saber só no tato de pegar para ver o nível de maciez. Se você não conhece, talvez seja o caso de fazer um bolinho mais alto para sua casa para testar. E vai passear com o bolo. A gente só sabe se o bolo está estruturado quando a gente sai com ele do ateliê, né? Dentro de casa, na geladeira, tá tudo perfeito. O teste é na rua, o teste é no transporte, o teste é na hora que você desce uma escada, leva um solavanco do carro. Então, teste, tá? Mas, a princípio, ele fica assim, tá? O leite, até porque, geralmente, a maioria das substituições vão ser já por um leite. Tem algumas receitas que entram água e você pode incluir o buttermilk também. Aí você vai olhar se aquele nível de gordura trazido não vai alterar demais a estrutura. Mas, em geral, não é tanto, ainda mais se você usar o desnatado ou semi-desnatado, tá? O leite, ele vem para... Tem uma informação a mais aqui. O leite e o buttermilk, no caso também, ele vem trazendo para a massa a maciez. Sendo que o buttermilk, por ter um elemento mais ácido, ele traz mais maciez ainda. A maciez da massa, ela tem que ser contrabalanceada pelos ingredientes que dão estrutura. Então, tudo é um equilíbrio dentro do seu bolo, né? E quando você tem uma massa que já tem leite, o leitelho não vai fazer muita diferença, né? Agora, quando você tem uma massa que leva água ou suco ou algum ingrediente sem gordura nenhum, se você utilizar o leite com o leite integral, pode ser que isso impacte na estrutura. Você utilizando o leite semi-desnatado ou desnatado vai impactar menos, tá? Mas é uma questão de teste. Testa antes de preparar aquele bolo bonitão para mandar para o cliente, né? Sempre assim. Alguma dúvida, meus amores? Enquanto vocês escrevem, eu vou continuar a live aqui, né? E a validade? Usou, jogou fora, usou, guardou, usou, congelou. Assim, qual ingrediente quando você usa mais fresco é sempre melhor. Mas se você sobrou, principalmente se você fez de manteiga e sobrou aquele soro, você guarda para utilizar. Dá para utilizar sim, tá? Você pode armazenar na geladeira ou no congelamento.
na geladeira. Você vai deixar de 3 a 4 dias, tampadinho, vedadinho direitinho, tá? Vai utilizar nesse período. Se por acaso não surgiu o bolo daquele jeito, você congela. E o congelamento pode ser até 3 meses, tá? Congelou, descongela na geladeira para utilizar, tá? Lembra que você tem um elemento ali de leite, tá? Leite, se você deixar largado na temperatura ambiente, ainda mais se for calor, vai azedar. Então, até você assar ele na receita, tem risco de você largar na temperatura ambiente. Você tem que deixar na temperatura ambiente o suficiente para chegar à temperatura ambiente para você fazer a receita. Mas o descongelamento sempre na geladeira, tá? Raras exceções de qualquer descongelamento é sempre na geladeira, tá? Isso é as nossas queridas normas da vigilância sanitária que mandam. Deixa eu ver mais aqui alguma informação. Alguma pergunta? Sempre doce ok. Acho que é isso que eu tinha passado para vocês. O banho-amigo tá prontinho aqui, já tá pronto uns 20 minutinhos. Perfeito. Eu vou deixar na geladeira porque eu não vou fazer bolo hoje, né? Talvez até congele, tá? Essa quantidade que eu passei, dependendo da receita que vocês têm, vai render muita coisa, né? Que é 240 gramas de leite semidesnatado ou desnatado, 15 gramas de vinagre branco, pelo amor de Deus, não vamos botar vinagre tinto, vai ficar estranho. Ou limão. E limão, Tahiti de preferência, mas se você tiver outro, estiver usando na sua receita, qualquer outro ajuda também, tá? Vamos sempre reaproveitar. A gente tem sutis diferenças quando muda algum ingrediente, desde que não seja uma coisa muito berrante, a gente pode adaptar para o que a gente tem, né? Vamos economizar, vamos ter um pensamento prático do nosso trabalho também, porque tudo é importante para a gente considerar, tá bom? Dúvidas, meus amores? Tudo certinho? Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Espero que o conteúdo tenha agregado valor a vocês, que vocês testem isso, gente. É o que eu falo em toda a aula que eu dou aqui para vocês. Assistir aula e não botar isso, botar a mão na massa, não colocar em prática, não adianta nada. Conhecimento que entra na cabeça, se você não ficar revolvendo aquilo, voltando, estudando, colocando em prática, o conhecimento vai embora, a gente esquece, né? Então, se vocês gostaram da possibilidade de ter uma massa mais macia, ou ainda que vocês considerem a sua massa mais macia, peguem isso aqui, testem para ver qual é o resultado na sua massa, conheçam um pouco mais a fundo a confeitaria, entendam o que um ingrediente faz como resultado, porque às vezes você tem uma receita que pede iogurte e o iogurte está muito caro, o leitelho pode sair mais barato, então compensa saber fazer essa troca, né? E até porque é uma forma até mais de você gerir o seu estoque mais fácil do que o iogurte. Porque leite você pode comprar uma vez por mês e a validade dele é longa. Você faz um armazenamento muito bom ali. O iogurte tem uma validade pequena, de 20, 30 dias, acho que geralmente isso. Então você compra e geralmente no mercado está com menos tempo ainda. Então você acaba que a sua gestão de estoque fazendo o buttermilk, ao contrário do iogurte, é muito mais prático, muito mais fácil, tá? Então testem. Coloque na mão na massa. E se você vai assim, faz um bolinho para casa. Se você quer só testar, precisa fazer um bolo decorado, testa uma massa, pega a sua massa e coloca ali. Testa a sua massa de branca, testa a sua massa de chocolate. Red Velvet também fica muito boa, né? Porque o Red Velvet, por si só, ele já é uma massa aveludada. E vai intensificar, vai auxiliar mais ainda nisso, tá? Gente, obrigada pela presença. Boa noite. Foi muito gostoso esse nosso encontro aqui hoje. E eu vejo vocês na semana que vem, tá? Terça-feira a gente tem live de novo aí, tá? Beijo grande.